vamos falar aí sobre os blocos comuns do Gutenberg. Vamos abordar cada um deles aqui, separado. A nossa lógica de trabalho é muito simples. Basicamente, o que eu vou fazer é apresentar cada bloco, explicar o que ele significa, em seguida apresentar um exemplo de como ele vai ficar e fazer para vocês a colocação desse bloco e fazendo uma inspeção de cada uma das características, de cada um dos detalhes que esse bloco possui. Então, a princípio, nós vamos falar aqui do bloco de parágrafo, que é um bloco muito comum, um bloco bastante utilizado, e nós vamos então falar um pouco sobre esse bloco. Para adicionar então um bloco de parágrafo, basicamente o que a gente vai fazer é clicar em Add Block. Ele vai ficar aqui geralmente nos mais utilizados, entretanto, a gente vai clicar em Common Blocks e colocar parágrafo. Ao colocar parágrafo, ele vai aparecer aqui. Veja que não tem absolutamente nenhuma informação. O que a gente vai fazer então é colocar aqui um texto. E ao colocar o texto, vamos dar o nome aqui então de parágrafo. Então esse é o nosso bloco de parágrafo, basicamente. Vamos explorar um pouquinho a interface e entender como que esse bloco está organizado. Ao clicar dentro do bloco, você vai observar então que na parte superior a gente tem a possibilidade de colocar esse texto alinhado ao centro, colocar esse texto alinhado à direita e colocar esse texto alinhado à esquerda. Basicamente, se você selecionar, esse é o processo, não vai mudar nada. Sem seleção, com seleção, ele faz para você o mesmo procedimento. Ao passo que, por exemplo, se você clicar aqui dentro e marcar bold, não vai acontecer nada, ele vai pegar só a primeira, porque você não selecionou. Então é interessante que você, nesse caso, faça a seleção e aí sim você coloca o bold para poder deixar a fonte daquele formato. Da mesma maneira, né, se você quiser desfazer o que você fez, Ctrl Z, você volta para o que você estava. Uma coisa que às vezes funciona, às vezes não funciona, já pude perceber, aqui é o Ctrl A. Em alguns momentos eu consigo usar o Ctrl A, como agora eu estou usando, que é a seleção de tudo. Em outros momentos eu não consigo, já notei que ele, ao invés de fazer a seleção dentro do bloco, ele faz a seleção externa. Isso é um procedimento que às vezes ele desgasta um pouco, reduz um pouco a sua produtividade. Então é uma coisa que eu vejo que ainda precisa melhorar. Aqui em cima você vai ter a possibilidade de colocar em itálico, normalmente. Você pode selecionar qualquer um dos elementos, como você já está acostumado. Clicar aqui para poder gerar um link. Ele vai abrir para você, você coloca o URL, como já era no WordPress padrão. Você pode marcar o texto e ao mesmo tempo pedir para ele dar um strike, ou seja, passar uma linha por cima, né, daquele texto. Veja que basicamente selecionou e marcou, ele vai colocar isso para você. E o restante aqui nos 3 pontinhos, em relação a esse bloco, basicamente é sempre a mesma coisa. Você tem a possibilidade de esconder as settings do bloco, duplicar, inserir um bloco antes e depois, enfim, editar como HTML, tudo aquilo que a gente já havia falado. E uma coisa importante aqui na parte parágrafo é que você vai notar que na lateral, aqui na guia de Advanced Settings, ou seja, de configurações avançadas, as informações do bloco vão ser exibidas. Então você vai poder, por exemplo, ao marcar esse bloco, definir o tamanho da fonte. Então eu posso aumentar essa fonte, ele muda a fonte toda. Veja que eu não selecionei, né? E ele mesmo assim trocou tudo para mim. Então algumas coisas você não precisa mais selecionar, né? Outras, como por exemplo colocar bold, evidentemente você precisa fazer. Então ele troca para você o tamanho da fonte, você pode escolher o tamanho que você quer utilizar. É possível que você defina também quanto que você quer utilizar. Então, você pode colocar, ele vai colocar o custom para você. Você pode deixar essa fonte com um drop cap, que é um capitular, né? Então ele vai colocar a primeira letra maior, naquele padrão de revista que a gente utiliza, né? Você vê que deu pau aqui, eu marquei e ele saiu. Então é uma coisa que às vezes ela acontece. Vou dar um Ctrl Z, desmarcar, vamos marcar o drop cap de novo, parece que agora ele marcou.
Você tem a possibilidade de configurar esse bloco colocando a cor do background e a cor do texto. Então, por exemplo, se eu quiser o background azul, o texto branco, por exemplo, ou cinza, enfim, posso colocar o que eu quiser aqui, que ele vai marcar para mim automaticamente. Existe a possibilidade de eu abrir uma paleta de cores. Nessa paleta eu posso selecionar qual que é a cor que eu quero utilizar, né, para esse bloco aqui dentro, de acordo com o meu interesse. Isso para o fundo, né? E da mesma forma, também posso fazer isso para as cores do texto, a cor do texto que eu for utilizar. E ele sempre vai ter, você vai observar que isso vai ser muito comum nos blocos, uma guia advanced, ou seja, uma guia avançada, onde é possível você colocar classes adicionais de CSS, para quem trabalha aí com CSS, trabalha com a parte de front-end, sabe o que eu estou falando. Eu não vou aprofundar muito aqui nessa parte, porque é uma parte que foge um pouco do escopo do Gutenberg, que é uma linha de trabalho aqui que eu estou tentando abordar mais voltada para o profissional que está mais interessado em utilizar os blocos, mas para você poder entender, você pode colocar aqui uma indicação de um comando que vai fazer com que essa estrutura aqui respeite uma série de orientações, ou seja, de parâmetros que você define dentro do código. Então, isso é uma coisa que quem trabalha aí com a parte front-end utiliza bastante, ok? Bom, então, em relação ao bloco de parágrafo, basicamente o que a gente tem é isso. Terminou de fazer, está satisfeito, esse é o resultado que você quer. Você basicamente vai chegar aqui e você vai poder publicar. Então você clica em Publish. Como eu desmarquei aquela opção para poder fazer a pré-checagem, ele já fez a publicação direto. Então meu bloco está publicado. Se eu clicar aqui em View Post, eu abrir com o botão do meio do mouse e eu vier aqui, então na minha guia aqui do browser, no meu front-end, eu consigo então ver o resultado do meu post publicado aqui, ou seja, do meu post com o bloco de parágrafo que eu acabei de criar agora. Então assim, é um processo que para a geração do bloco ele é bem rápido, bem simples e não tem muita dificuldade.